Vamos então ao nosso mini curso. Espero que todos estejam abrindo aí as suas abas, né, os seus separadores. O primeiro documento compartilhado é um PowerPoint. Creio que todos já viram esse PowerPoint na primeira aba. E vocês podem ver aí o título dele. O tema Minicurso Enem, Redação, Correção. Nós vamos, na verdade, abordar alguns aspectos que estão no guia de participante do Enem, que o INEP preparou há algum tempo. Vamos rever algumas competências e a forma de pontuar essas competências, e veremos também alguns aspectos relacionados aos simulados que temos aplicado nas escolas adventistas. Especialmente neste mês, nesta semana, as escolas aplicaram um simulado com uma proposta para o primeiro ano, outra proposta para o segundo e outra proposta para o terceiro ano do ensino médio. Vamos comentar apenas uma proposta, devido ao tempo, e gostaríamos de ver vocês participando, não só com respeito à proposta em si, comentando alguns aspectos de tangenciamento, de fuga ao tema, mas também até atribuindo nota para algumas das competências atingidas parcialmente ou totalmente por um dos alunos. Tudo bem? Então, vamos lá. Abram, por favor, então, este PowerPoint. E acompanhem comigo que o primeiro comentário que eu gostaria de fazer diz respeito a esse guia do participante elaborado pelo INEP. Ele também está disponibilizado na outra aba, no outro separador, intitulado Guia do Participante. Acompanhem comigo, revisando então as competências solicitadas pelo Enem. Eu creio que todos os que me ouvem, de algum modo, são professores no ensino médio, sejam de português, de produção de texto, ou de alguma outra disciplina que diz respeito a um conteúdo que o produtor de redação vai necessitar, seja professor de história, seja o professor de geografia. Então, a esses professores que não estão ligados diretamente às competências da proposta de redação do Enem, eu me dirijo agora só recapitulando essas competências. Então, vamos lá. A competência 1 diz respeito a demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A competência 2 diz respeito a compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. A competência 3 diz respeito a selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 4 diz respeito a demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a competência 5 diz respeito a elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Como será atribuída a nota à redação? Então, todo mundo sabe que a redação pode chegar a 1000 pontos. Então, cada avaliador, ele então atribuirá uma nota entre 0 a 200 pontos para cada uma das 5 competências. Então, a soma desses pontos comporá, então, essa nota final, que poderá chegar a 1000. Ok? Quanto à discrepância e divergência de notas, os avaliadores podem, então,
rever qualquer uma das correções se a diferença for superior a 80 pontos, né? E qual a solução no caso de haver alguma discrepância entre as duas avaliações iniciais? Ela será avaliada por um terceiro avaliador. Aqui no nosso minicurso, nós faremos um exercício e como nós temos mais de 3 participantes, eu gostaria que 5 avaliadores, né, hipoteticamente aí, avaliadores, fizessem então uma pontuação específica dessas competências, dessas 5 competências, a proposta que nós vamos analisar, que foi aplicada nas escolas nesta semana. Tudo bem? Então, não se esqueçam que se houver uma discrepância maior do que 80 pontos em qualquer uma das competências, nós vamos, então, buscar a sugestão de mais avaliadores. Tudo bem? E quais seriam as razões para se atribuir a nota 0 a uma redação? Vocês podem ver no PowerPoint também e no guia do participante do Enem que há basicamente 6 razões para o avaliador atribuir a nota 0. Né? A fuga total ao tema, a não obediência à estrutura dissertativa argumentativa, quando o texto tiver 7 linhas ou menos, desde que essas linhas sejam criações do próprio candidato, né? A gente diz inéditas, então teríamos que descontar aí aquelas linhas que são transcrição dos textos de apoio, né? Também você poderá atribuir nota 0 às redações que contenham impropérios, xingamentos, né? Palavras obscenas, desenhos, outras formas propositais de anulação ou parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Uma outra razão é o desrespeito aos direitos humanos. E a 6ª e última razão para essa nota 0 é a folha em branco, mesmo que haja um texto escrito na folha de rascunho. Então, vamos imaginar que o aluno tenha se esquecido, né, de passar a redação na folha final, não é para isso, definitiva. Ele, infelizmente, receberá 0 por isso, se ele só deixou na versão rascunho. Tudo bem? Então, essas são as razões principais para a atribuição de nota 0. Então, na página 11, vocês têm aí a competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Na 12, nós temos o que isso envolve, né? Nós temos os itens todos desses requisitos, né, de ordem textual, como vocês podem ver. Então, o aluno não poderá apresentar marcas de oralidade, de registro informal. Ele deve apresentar um vocabulário bastante preciso, né, e deve obedecer às regras de concordância, de regência, de pontuação, de flexão de nomes e verbos, colocação de pronomes, a grafia das palavras, né, e a translineação, que é a divisão silábica. Tudo bem? Então, esses aspectos são imprescindíveis nós pontuarmos aqui. Por quê? Porque nós vamos depois aprender a atribuir os pontos. E esses pontos, vocês podem ver no guia, na página 12, aí em caixa alaranjada, 200 pontos para quê? Para aquele que demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal. Então, não há desvios gramaticais, né? Não há desvios, a não ser assim um caso único, né? Aí diz, desvios gramaticais ou de convenções escritas serão aceitos somente como excepcionalidade, né? E quando não caracterizem reincidência. Então, um caso apenas, né, de
problema com acento grave ou com um caso de ortografia, é irrelevante. Um caso, né? Não reincidente, portanto. 160 pontos vocês vão atribuir ao aluno que demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e da escolha de registro, com poucos desvios. E assim sucessivamente. Vocês podem verificar aí, já partindo para a página 13, né, que a pontuação cai à medida que há mais desvios da modalidade padrão. Tudo bem? Nós não vamos aqui repassar ponto a ponto, porque vocês têm o guia e, por certo, já o estudaram. É apenas uma forma de nós recapitularmos como que esses pontos vão deixando de ser atribuídos em razão justamente da maior ou menor habilidade com a língua, com o domínio da língua portuguesa. Ok? A ponto de chegar a 40 pontos ou 0, se ele demonstrar desconhecimento dessa modalidade escrita formal da língua. Tudo bem? Passamos então para a competência 2. Vocês podem ver aí que ela diz respeito à aplicação de conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, né, desde que esteja dentro da modalidade dissertativa argumentativa em prosa. Quer dizer, o aluno precisa recorrer a conhecimentos de outras áreas, de outras disciplinas, né? E esses conhecimentos precisam vir através de declarações, de relações causais, né? Através de uma conclusão, através de definições, etc. Né? E vocês podem ver aí uma lista já partindo para a página 14, né, dos aspectos que isso envolve. Né? Ele não deverá copiar trechos motivadores, por exemplo. Né? Por quê? A cópia desses trechos dos textos motivadores vai o quê? Caracterizar não ineditismo. E aí haverá um desconto. Né? Portanto, ele ocupará espaço na redação, sendo que ele pode chegar a produzir até 30 linhas, né? Isso já seria um complicador, ficar copiando esses textos motivadores sem critério nenhum. Outra questão importante que eu salientaria diz respeito a refletir sobre o tema proposto para decidir como abordá-lo, qual será seu ponto de vista. Às vezes é preciso ler 2, 3, 4 vezes a proposta, sublinhar as palavras-chave, entender, não é, o encaminhamento que deverá ser dado a esta argumentação. Não é? Fazer um esquema de ideias, não é, no rascunho para ver o que deverá realmente ser o pressuposto, o ponto de partida. Não é? Elencar aqueles argumentos que serão razoáveis, que serão os melhores na sustentação do ponto de vista. E vocês podem ver aí, olha só, o item G. Cada parágrafo deve desenvolver um tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a cabeça do parágrafo, é aquela declaração que será desenvolvida ao longo do parágrafo e que terá um fechamento, não necessariamente uma conclusão, mas um fechamento. Então, é preciso que esse tópico frasal, essa cabeça de parágrafo, essa declaração inicial que será desenvolvida no parágrafo, esteja bem redigida. Outro aspecto importante aqui seria a questão da coerência do fio condutor, não é, que é o item H. Há um fio condutor que perpassa todo o texto do aluno, não é? Desde a introdução até a conclusão. Outro aspecto importante também é esse I, não é? Com relação a essas informações, não é? O nível de informatividade
que as redações têm trazido, as redações dos candidatos têm trazido, tem sido um pouco baixo. Então, é importante que você, professor de História, de Geografia, né, de Sociologia, participe, né, das discussões, dos temas definidos em conjunto com o professor de redação. Auxilie o professor de redação trazendo informações da sua área, conhecimento da sua área, né, para que esse aluno tenha condições justamente de relacionar o seu conhecimento de mundo com o conhecimento específico da área na redação que deverá escrever. Outro aspecto importante a salientar é a originalidade no desenvolvimento do tema proposto. Há muito clichê, há muito chavão, né, sendo repetido por aí. Os alunos precisam ser alertados para essa importância da originalidade, sem a fuga do tema, né? Sem tangenciar o tema. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso na outra competência. E diz aqui a letra H, manter-se dentro dos limites do tema proposto, né? Não perder o foco, né? E como nós dissemos, a fuga, na verdade, é é o primeiro, diríamos, o primeiro motivo que tem levado os estudantes a zerar na redação do Enem. Vocês vão ver as estatísticas depois. Mais de 400.000 redações anuladas por fuga ao tema.